Então, Anne, quem está fazendo o quê? Eu acho que está todo mundo fazendo, mesmo se está fazendo errado, está fazendo, porque eu acho que tudo é uma questão de processo também. Então, eu prefiro até a empresa que faz e faz errado, mas já está começando a fazer e o aprendizado dela vai induzir a evolução, do que a empresa que acha que ainda não está na agenda do seu trabalho incluir a sustentabilidade. Agora, muito me surpreende a resposta do seu amigo por uma questão assim bem cartesiana. Se a gente entende de sustentabilidade, a gente sabe que ela dá lucro, que ela retorna, que ela é lucrativa para todos, até para a nossa vida e para os nossos lucros. Então, para mim não é excludente, muito pelo contrário. Eu acho que os empresários que já começaram a botar isso na agenda deles há muito tempo, já estão, além de lucros, eles já têm uma boa imagem, que é isso que muitas empresas procuram. Pois é, eu concordo 1000%, é por isso que a gente está aqui fazendo mercado ético, a gente tem certeza que é bom para todos, todos sem exceção, inclusive para o financeiro da sua empresa, você que me ouve, me vê. Agora, ainda existe na mente de grande parte dos líderes corporativos, não é uma falta de vontade, eles foram educados para esta situação de cisão. Então, ganhar dinheiro não combina com fazer aquilo que dá certo, aquilo que a gente chama de triple bottom line, aquilo que dá certo para o ser humano, para o meio ambiente, etc. Então, quando a gente olha aqui o compêndio para a sustentabilidade, a gente vê que não é difícil fazer. Eu, por exemplo, só para te dizer o quanto eu sei que tem gente fazendo, eu tenho um cliente no nosso universo de trabalho, que é o Grupo Sonai Sierra. Eles têm muitos shoppings no Brasil. Eles enviaram para todos os seus fornecedores, entre os quais nós nos incluímos, já no ano passado, acho que em 2006 já mandaram, um questionário brilhantemente construído sobre cada item da sustentabilidade dos seus fornecedores. Eles devem ter aprendido muito com o Instituto Ethos, com certeza, porque os critérios do Ethos nos ajudam a fazer estas perguntas, a gente sabe disso, né? Mas eles ajustaram com muito cuidado isso para o tipo de fornecedor adequado ao negócio deles. E olha, foi impressionante o resultado. Por exemplo, para nós, que nos consideramos bastante atentos, era tão extenso, tão detalhado esse questionário, que foi bacana você olhar e falar, olha, aqui, puxa vida, me peguei aqui. Aqui eu não estou legal, não estou mesmo. E então eu tinha 15 dias para responder e depois acho que eram 3 meses para mostrar a implementação daquele item. E se não mostrasse, o que aconteceria? Eu perderia este relacionamento. Então, esse é um jeito que eu acredito de fazer, mas fazer não só para dentro, da porta para dentro. É fazer inspirando os interessados na cadeia dos teus negócios para valer, ajudando as empresas que fazem parte da tua cadeia a crescerem. Eu estou falando tudo isso porque... Até porque é um aprendizado comum, né? É um aprendizado comum. Você levantou uma coisa aí, Anne, com a qual eu concordo muito também. É a palavra, o conceito e, acima de tudo, o sentimento de processo. Nós somos uma humanidade, neste momento, uma fraternidade planetária em processo. Quer dizer, um processo muito difícil de mudança de paradigma. Esse processo, ele exige a coisa que, quando a gente trabalha com planejamento estratégico, tem muita gente que faz um monte de planejamentos e não tem estratégia nenhuma, não tem insight. Por quê? Porque as pessoas têm horror de se soltar da lógica. Então, você vai concatenando ideias e aí tudo é conclusivo. Mas você não tem um insight ali. E eu sempre brinco com o meu pessoal na área de planejamento estratégico, assim, olha, fazer estratégia para valer, fazer a coisa grande, fazer a coisa nova, é ter num dado momento em que você já estudou tudo, já concluiu tudo, já fez o que tinha que pensar, a lógica se esgotou, solte sua mente, solte seu ser e mergulhe, faça um voo de braços abertos na escuridão. Porque a escuridão é incrivelmente rica.
E nós estamos nesse grande salto na escuridão. Nós não sabemos para que lado ir exatamente. Por isso a gente precisa de nortes como este. Quando a gente pensa nisso, Anne, eu vi que você, depois desse livro, você veio com mais uma ajudinha para quem está aí nesse voo livre. E você fez o segundo livro. Me fala desse novo livro. E depois um terceiro que ainda vai ser lançado. Fazendo gancho no que você acabou de falar, eu acho que assim, o ser humano ele já provou que ele é capaz de fazer. Que essa poluição toda, trabalho escravo, trabalho infantil, tudo isso a gente já provou com esses milhares de anos no planeta, o que a gente é capaz de fazer. Eu acho que a gente precisa se reinventar, que é essa escuridão que você falou. A gente precisa provar que a gente consegue fazer completamente diferente. Até porque a nossa sobrevivência está em jogo agora. Então a gente precisa se reinventar. Isso que é super interessante. O homem precisa se... Aí, deixando um pouco o kardecismo de lado, a gente precisa evoluir sim, e muito, e está mais do que na hora de evoluir, que se a gente não evoluir, a gente realmente tem um futuro péssimo. E eu diria que a chave de um pulo para o outro é a conscientização. Eu acho que muitas pessoas ainda não se conscientizaram. Esse primeiro volume, ele é mais para a empresa. Infelizmente, eu falo para a empresa porque quem dera se essas ferramentas também fossem usadas pelas ONGs e pelo governo. Então, eu insisti na introdução, eu falei, não, é um livro, ferramentas de gestão para qualquer organização, não é para a empresa. O segundo livro, ele traz indicadores de sustentabilidade de nações, ou seja, o que eu vou pedir para o meu governante como indicadores, né? Se queremos ser sustentáveis, quais são esses indicadores que a gente tem? A gente quer ser sustentável, mas a gente não sabe medir. Quer dizer, o governo não sabe medir sustentabilidade, então como é que a gente vai conseguir ser sustentável? Críticas ao PIB são inúmeras. Claro. Infelizmente, poucas pessoas conhecem as críticas que existem do PIB, mas assim, o PIB é um norte errado. E eu fico alucinada. Ele é incrivelmente restrito e restritivo. Exatamente. Né? A leitura, ela tem sua origem pós-guerra, mas ela já não serve mais para os nossos anseios. A gente tem uma primeira iniciativa muito interessante que deu certo, que é o IDH. O IDH foi uma das primeiras iniciativas para substituir o PIB. E nesse segundo livro a gente vai trazer N indicadores de sustentabilidade para parar de ler o crescimento do jeito que a gente está lendo com o PIB, mas rever essa leitura. Você sabe que desculpa só te interromper, mas de repente o nosso telespectador quer dar uma olhada, por exemplo, num outro critério, anota esse site que você está vendo agora aí na sua frente, que é o www.calvert-henderson.com. Quer dizer, há muitos anos, você sabe, quer dizer, a Hazel construiu para o grupo Calvert